Hoje esse assunto, ele é um pouco polêmico, mas que é muito importante a gente comentar sobre isso quando se fala em emagrecimento, que é o nosso foco aqui com o projeto. Então a live de hoje é para você que acha que só o resultado importa. Quem aí acha que o resultado é importante no processo de emagrecimento? Que é o mais importante? Comentem aí que eu quero saber de vocês. Vocês focam, pessoal, só no resultado? Quero saber. Comentem aí. Então, pessoal, sinto em dizer para vocês, mas não é o emagrecimento o ponto mais importante, não é o resultado o ponto mais importante no processo de emagrecimento. Mas por que então que não é o resultado? Onde que a gente tem que focar, tá? Primeiro de tudo, pessoal, quando nós temos um objetivo, quando nós queremos um resultado final, ó, a Daia já antecipou ali, ó, isso aí, Daia, show de bola, é uma consequência, né? Então, quando nós temos um objetivo, a gente tem que pensar onde queremos chegar, o que nós devemos fazer para conseguir atingir esse objetivo, certo? Então, primeiro de tudo, a gente precisa realmente desejar, a gente precisa almejar, querer esse resultado, certo? Mas só pensar, só querer é suficiente para que a gente atinja isso? Hein? Você sabe me dizer que se só querer já basta para conseguirmos um resultado? Não, né, pessoal? Então, acompanhe o pensamento. Entre o desejo, entre aquilo que você quer e o teu resultado final, existe um espaço entre esse meio, ok? Esse espaço é o que realmente vai importar nesse processo. É onde a gente precisa focar completamente, onde nós precisamos gastar a nossa energia com esse espaço aqui. E esse espaço, ele se chama processo, tá? Então é realmente o processo que vai ser o ponto fundamental e mais importante de tudo para que então você consiga atingir os teus objetivos. Conseguiram entender? Vocês tinham essa ideia de que o resultado não era tão importante assim no emagrecimento, mas sim o processo, ou seja, o caminho que vai te levar do teu desejo até o teu resultado final? Então, é a partir daí que a gente tem que trabalhar, certo? O processo é sempre o caminho até o teu resultado. São as etapas, são as estratégias, são as metas que nós vamos traçar e tentar sempre colocar em prática. Isso que é o mais importante, certo, pessoal? Tranquilo até aqui? Estão conseguindo entender? Podem interagir aí comigo. Quero saber quem que só focava no resultado. O resultado, ele tem a sua importância, mas depois a gente vai combinar, vai conversar um pouquinho sobre o resultado, ok? Então, a partir disso, pessoal, nós vamos traçar todo esse caminho até o nosso objetivo. E é por isso que eu quero que vocês entendam, guardem isso, anotem. O processo é mais importante do que o resultado, tá bom? Então, foquem sempre no processo. Mas, Nutri, o que é esse processo? O que eu preciso fazer para alcançar o meu resultado final, né? Então, pensando sempre no emagrecimento, que é o nosso foco aqui, o que eu preciso fazer para emagrecer, tá? Nós precisamos desmembrar todas as etapas desse processo. Então, estabelecer pequenas etapas, pequenas metas que juntas vão fazer com que você chegue lá no teu resultado final, certo? Então, vamos lá. No emagrecimento, o que a gente precisa fazer para emagrecer? Primeira etapa do processo, cuidar da alimentação. Para que você emagreça, o teu corpo precisa entrar em um estado chamado déficit calórico,
Ou seja, você comer menos calorias do que o teu corpo precisa, para que então ele passe a buscar as tuas reservas energéticas e faça a utilização, certo? E aí vai ocorrer o emagrecimento. Então a gente precisa quantificar aquilo que você vai comer, certo? Só que, além da quantidade, que é muito importante para esse objetivo, nós temos que cuidar também da qualidade da alimentação, certo? Então, não é só comer menos, é comer alimentos com alta qualidade para fazer com que o teu corpo trabalhe de acordo com o teu objetivo, tá bem? Então, por exemplo, eu sei que para emagrecer eu tenho que comer menos alimentos processados, super industrializados, cheios de gorduras, de açúcares, de sódio. A minha alimentação precisa ser mais limpa, um pouco mais natural. Então, a base da minha alimentação precisa ser de frutas, tá? De vegetais, tem que comer vegetais, legumes, hortaliças todos os dias, tá bom? Eu tenho que preferir sempre as carnes magras, certo? Laticínios com um teor menor de gordura. Eu preciso de um excelente consumo proteico ao longo do meu dia, porque é a proteína que vai te dar bastante saciedade, é a proteína que vai evitar a perda muscular nesse período que é normal acontecer, certo? Então, eu preciso de fibras, eu preciso de vitaminas, de minerais, de micronutrientes, não só de calorias. Então, a gente sempre tem que partir daí. Então, primeira etapa, melhorar a quantidade da tua alimentação, certo? E a qualidade também, ok? Vamos trabalhando esse processo ao longo do tempo. A gente sabe que o consumo de água ajuda e muito no processo de emagrecimento. Mas, bah, Nutri, eu passo às vezes dias sem beber um copo de água. Então, a gente vai melhorar essa questão, vai introduzir uma quantidade mínima necessária para os teus objetivos e você vai manter essa etapa a longo prazo. Então, até você atingir teu objetivo e que permaneça depois que você atingir o teu objetivo também, tá bom? Então, essa é mais uma etapa. Eu sei que para emagrecer eu preciso gastar mais calorias, eu preciso ser ativa. Então, a atividade física, ela entra em conjunto para estar otimizando os teus resultados, certo? Já é outra etapa que a gente vai corrigindo e vai trabalhando nesse processo, tá? Eu sei que o sono também tem um papel fundamental no processo de emagrecimento. Então, eu preciso melhorar a qualidade desse sono. Inclusive, lá no nosso canal do YouTube já tem algumas lives sobre a qualidade do sono e que vocês podem estar tendo acesso a esse conteúdo, ok? Então, vai ser mais uma etapa. E esses são apenas alguns exemplos, mas que são pequenas mudanças que a gente vai fazendo ao longo da rotina, mas que vão gerar, né, um resultado muito bacana. Então, esse é o processo, são várias etapas que precisam estar alinhadas, ok? Para que então você chegue no seu resultado final, que vai ser só consequência da junção de todas essas etapas que fazem parte do processo, ok? Foquem nisso sempre. Não adianta a gente querer pular as etapas, dar o passo maior do que a perna, porque da ideia até o objetivo, ou seja, do teu querer, do teu desejo até o teu resultado final, existe um caminho muito longo a ser percorrido, certo? E o emagrecimento é um processo a longo prazo. Não é da noite para o dia que a gente muda as nossas ações, muda os nossos hábitos, melhora os nossos hábitos. Por isso que é um processo, pessoal. Tem que ser trabalhado até você atingir o seu objetivo e, como já disse, você precisa manter depois. Então, o processo não termina só quando você atinge o seu objetivo. O processo precisa permanecer mesmo após atingir os objetivos, porque só assim você terá resultados duradouros, emagrecimento duradouro, estética duradoura, certo, pessoal? Então, nós devemos traçar essas estratégias que eu dei alguns exemplos
para que ela nos leve, né, para que a gente tenha o caminho certo até os nossos objetivos, certo? Vocês estão conseguindo entender? Ficaram com alguma dúvida em relação a isso? Imaginavam que realmente o processo envolvia tantas etapas? Podem interagir aí comigo, eu tô de olho nos comentários. Ao pessoal do Face, Raquel, Solange. É exatamente isso, tem que virar um estilo de vida, né? São hábitos, e hábitos é repetição de ações diária, é uma rotina. Então a gente só consegue instalar um novo hábito ou então melhorar um hábito a partir do momento que você vai repetindo isso ao longo dos dias. Você vai repetindo esse processo ao longo do tempo até atingir o teu resultado final. Certo, pessoal? Tranquilo até agora? Então vamos continuar. Se vocês tiverem algum comentário, fiquem bem à vontade, tá, pessoal? O grande problema hoje, principalmente quando se fala em emagrecimento, é que as pessoas acabam gastando muita energia focando somente no resultado, né? E aí o que acontece? Elas buscam, elas fazem dietas absurdas, buscam estratégias absurdas, soluções mirabolantes, mas elas esquecem e elas não focam naquilo que fez você aumentar o peso, né? Elas focam somente no teu resultado final. Então, eu preciso ter uma ação que vai me gerar um resultado rápido. É isso que a maioria das pessoas pensam hoje. As pessoas sempre são imediatistas, elas buscam uma solução emergencial e uma solução rápida, só que elas esquecem da parte mais importante, que é tratar a causa que te leva ao aumento do peso, né? E a causa faz parte do processo. Então, é nessa questão, justamente nessa questão, que as pessoas acabam se perdendo muito e aí elas se frustram e desistem, não têm o resultado imediato que elas gostariam. Um grande exemplo que dá para utilizar são as cirurgias, cirurgia bariátrica, cirurgia de lipoaspiração. É muito comum ver pessoas que se submetem a esse tipo de cirurgia e que depois de algum tempo a gente percebe que elas recuperaram todo o peso que elas tinham antes de fazer a cirurgia, ou então aumentaram muito mais do que tinham lá no início. Por quê? Elas trataram um problema sem tratar a causa, certo? Então a pessoa foi lá, ela retirou um pedaço do estômago, ela comeu menos, ela foi lá, tirou um pedaço do tecido adiposo, ela tirou a gordura corporal, só que ela não tratou a causa, que tá aqui, ó, na nossa mente, no nosso pensamento, e consequentemente essa cirurgia não conseguiu tratar o comportamento da pessoa, a ação dessa pessoa. Então ela não vai conseguir manter esse resultado a longo prazo. O resultado imediato que ela vai ter não vai ser sustentável a longo prazo, porque ela não tratou a causa, ela não focou no processo, focou apenas no resultado final. Tá? Então esse é um dos erros mais comuns, principalmente quando se fala em emagrecimento, tá bom? E a regra, pessoal, nós sempre precisamos tratar a causa, sempre se trata a causa, porque é a causa que faz parte do processo. Sem falar que você focar somente no resultado faz com que você tenha ansiedade, você se frustre, certo? Eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa que está assistindo essa live hoje já fez alguma dieta maluca, alguma dieta extremamente mirabolante, fez dieta do ovo, da proteína, do chá, enfim, e desistiu porque não viu o resultado imediato que queria e porque isso você não conseguiu sustentar a longo prazo, tá? Então, esse resultado que a pessoa teve, ou esse processo que a pessoa teve nessa restrição extrema, se tornou insustentável. Então, a pessoa desistiu, abandonou, chutou o balde, não viu o resultado imediato que ela queria. E a maioria desiste e uma
uma minoria mesmo, foca em realmente ir para alguma solução para a causa, focar naquilo que é mais importante, que é corrigir os erros, corrigir aquilo que te leva a comer a mais, corrigir aquelas etapas que a gente falou, corrigir o básico da alimentação, entende? Então, temos que sempre partir daí. O resultado, ele só é gerado com paciência, com dedicação, com disciplina, com organização, e as pessoas acham isso muito difícil. Elas acham que se cortar tudo de uma vez, elas vão ter um resultado muito rápido, mas pelo contrário, muitas vezes elas não têm, elas acabam se frustrando, a relação com a comida acaba piorando e elas não têm o resultado que desejam. Então, é um processo, é algo que precisa ser trabalhado dia após dia, tá? Não existe milagre, não existe fórmula mágica. É dedicação, é querer, é colocar em prática, focar no processo, porque a partir do momento que a gente foca no processo, o resultado acaba acontecendo naturalmente. Então, que nem a Daya falou lá no início, Daya, ali que está nos acompanhando pelo Instagram, vai ser apenas uma consequência, certo? Eu sempre reforço para os meus pacientes, quando chega um paciente querendo o emagrecimento, tendo o objetivo de emagrecimento, eu sempre reforço para ele que o emagrecimento ou a estética vai ser apenas uma consequência das tuas ações, ou seja, uma consequência do processo, certo? Então, foquem realmente nisso, tá? Por exemplo, vamos dar algum exemplo fora da nutrição para que vocês entendam também. Uma pessoa que quer passar num concurso, ela não foca só lá no passar, ela não pula as etapas de estudo e chega lá e consegue passar. Então, ela separa as matérias que ela precisa, ela separa as submatérias que ela precisa estudar. Cada dia ela estuda algo diferente, ela vai trabalhando e aí depois ela tem o resultado. Ela passou no concurso que ela queria, porque ela trabalhou nesse processo, ela não pulou as etapas, certo? Então, sempre partam daí, foquem no processo, certo? Quero saber de vocês aí, vocês que estão assistindo a live. Quantas vezes vocês iniciaram algo que queriam muito para a vida e acabaram desistindo porque não viram o resultado imediato que vocês queriam? Comenta aí, quero saber quem já fez alguma dieta, já começou uma reeducação e desistiu porque não via resultados rápidos. Comentem aqui que eu quero saber. Então, pessoal, é isso aí. Foquem sempre no processo e não desistam, tá? Tenham paciência, tentem aprender com os erros, tá? E mantenham isso mesmo depois de atingirem os seus objetivos. Oi, Mara, tudo bem? Pessoal, alguma dúvida até agora? Tudo certo aí? Pessoal, as pessoas, elas buscam o imediatismo, elas buscam sempre, em primeiro lugar, a velocidade, tá? Só que a gente não tem que focar na velocidade, a gente tem que ter crescimento, certo? O crescimento, sim, é muito importante nesse processo e não a velocidade. E a gente tem que adquirir habilidades para esse crescimento. Por isso que precisa ser trabalhado. O processo é um trabalho dia após dia, não é da noite para o dia e não é pulando etapas que você atinge, é melhorando dia após dia, dando o seu melhor com o que você tem, com o que você pode, certo? E claro, para emagrecer, na verdade é uma conta matemática. Para emagrecer, a gente precisa comer menos e gastar mais. Só que não é só comer menos. É muito fácil falar que é só comer menos, porque no meio disso tudo a gente precisa encaixar todas aquelas etapas do processo. Então você tem que comer com qualidade, você precisa ter micronutrientes adequados para o teu objetivo, você tem que estar com a saúde mental adequada também, porque é o pensamento que rege as nossas ações,
tá bem? Então não é só você comer menos, você tem que ter todos aqueles pilares de atividade física, de sono, de intestino, de água, de quantidade, de qualidade da alimentação, todos alinhados para que você tenha então o resultado. Está acontecendo de forma mais certa, você está conseguindo absorver melhor os nutrientes, em contrapartida, em consequência, o teu sistema imunológico está mais forte também, você está prevenindo inúmeras doenças, a melhora do teu humor, da tua disposição, faz com que você queira se cuidar mais, certo? Seguir um plano alimentar. Então, são pequenas mudanças que a gente vai fazendo na rotina que geram grandes resultados muito além do peso, né? Então, a alimentação vai muito além do peso, vai muito além de calorias, de quantidade. A gente melhora vários pilares aí da nossa vida que aí vão gerando, com certeza, com toda certeza, se você tiver paciência e dedicação, vão gerando aí o teu resultado, tá bom, pessoal? E eu sempre reforço para os meus pacientes que o emagrecimento, ele não é objetivo, na verdade, né? Ele não se torna um objetivo, a tua meta, mas ele é apenas uma consequência. Então, a gente tem que melhorar tudo aquilo que está atrapalhando o teu emagrecimento, tudo aquilo que está causando, para que então você veja o teu resultado, certo? E claro, pessoal, não me entendam mal também. Eu não estou apenas falando que o resultado não tem nada de importância nesse processo. Até porque a maioria das pessoas buscam ter um corpo bacana, um peso dentro do adequado, né? A obesidade por si só, o excesso do peso, ele já é considerado um problema de saúde, certo? A obesidade é considerada uma doença hoje em dia. Então, não é errado você desejar o emagrecimento. O errado é você focar apenas no peso, apenas nisso, e ter ações voltadas somente para perda de peso, sem se importar com todo o restante aí do nosso processo, tá? Então, por isso que é muito importante focar nas ações, focar na correção dessas ações, focar em soluções que sejam a longo prazo e que sejam realmente sustentáveis para que então você consiga atingir os teus objetivos, tá bem? Então lembre-se sempre, aderência e consistência é a chave do sucesso, é o segredo do emagrecimento, tá bom, pessoal? Então, o que eu tinha para conversar com vocês hoje era isso, tá? Então, eu quero que a partir de hoje vocês comecem a colocar em prática realmente essa questão de focar no processo e se desprender somente do resultado final. Porque a partir do momento que vocês focam no processo, o resultado vem naturalmente. Combinado? Quem aí tem alguma dúvida? Podem ficar bem à vontade que eu tô aqui para ajudar no que vocês precisarem. Agora é o momento da gente retirar algumas dúvidas. Gostaram da live, pessoal? Ó, a Daniela falou muito bom, a Raquel também gostou. Então é exatamente isso. Quero ver vocês focando nessa parte que é extremamente importante. Tá bom, pessoal? Só reforçando para vocês que a live vai ficar gravada. Vocês vão ter acesso a ela novamente lá no nosso canal do YouTube, tá? Vocês podem se inscrever lá no canal, que aí vocês recebem notificação de todos os nossos conteúdos, participem do nosso grupo do Telegram, tá? Nas nossas redes sociais, quem quiser acompanhar meu perfil pessoal também, sempre estou postando informações e eu fico sempre à disposição caso vocês precisem aí de alguma ajuda. Muito obrigada a quem assistiu aqui, quem interagiu, fico muito feliz com a participação de vocês. E agora estamos entrando aí num feriado de carnaval, então caprichem na alimentação, cuidem de todas essas etapas que eu comentei um pouquinho aqui, que com certeza vocês vão tendo resultados incríveis. Foquem sempre no processo, tá bom, pessoal? Então, muito obrigada por ter participado.
E nos vemos novamente na segunda que vem, às 9h01, com mais um assunto super interessante sobre o emagrecimento. Até mais, pessoal. Então, muito obrigada!